Nesta aula falaremos sobre adjunto adnominal. E desde o início já é importante pensar sobre o significado do pedacinho ad. Ad, nominal. Ad significa junto, próximo. Nominal faz referência a nome. Em língua portuguesa, enquanto classe gramatical, palavras que funcionam como nome são classificadas como nome, por exemplo, são os substantivos. O adjunto adnominal, então, é aquela classe gramatical que funciona a serviço do nome, a serviço do substantivo. Todas as classes gramaticais, então, que acompanharem o substantivo a fim de especificá-lo, acrescentar uma informação a ele, explicar algo sobre esse substantivo, nós vamos classificar como adjuntos adnominais. Observem duas orações aqui apresentadas e elas são bem objetivas. Manhã coloria janelas e floricultura vende violeta. A segunda oração, ela parece inclusive ser o título de uma notícia, tamanha a objetividade apresentada nessa oração. Nós temos aqui duas orações, dois períodos simples, aqueles períodos formados por apenas uma oração, que não apresentam características, informações extras, não tem informação acrescentada que especifique nenhum dos substantivos apresentados. Os substantivos são manhã, janelas, floricultura e violeta. A informação passada, então, por essas duas orações, é uma informação extremamente objetiva, sem muito floreio, sem acrescentar outras informações sobre esses substantivos. Se por acaso eu solicitasse acréscimo de palavras para qualificar, caracterizar, explicar melhor esses substantivos, manhã, janelas, floricultura e violeta, muito provavelmente haveria uma diversidade de respostas. Cada um poderia dar uma resposta diferente. Trouxe uma reescritura dessa frase, mas agora de forma mais subjetiva ou com mais informações, para justamente observarmos a diferença. Verifique a diferença que existe entre manhã coloria janelas e amanhã de primavera coloria aquelas duas janelas laterais. No segundo exemplo, observamos que os substantivos manhã e janelas passaram a figurar, a funcionar de outra maneira. Agora, outras expressões, outras palavras fazem referência a esses substantivos. Não é apenas manhã, mas é amanhã de primavera. Não é apenas janelas, mas aquelas duas janelas laterais. Existe, então, uma informação diferenciada em função das palavras destacadas aí que foram acrescentadas. Observem as classes gramaticais dessas palavras que foram acrescentadas. O a é artigo, de primavera é uma locução adjetiva, porque ela é uma expressão formada por pelo menos duas palavras, a preposição e o substantivo primavera, qualificando o substantivo manhã, então é uma locução adjetiva. Aquelas é um pronome demonstrativo, duas é um numeral e laterais funciona como um adjetivo. Todas essas palavras que foram acrescentadas modificam o significado das expressões manhã e janelas, acrescentando uma informação, qualificando, caracterizando. Temos, portanto, nesta oração, em relação aos substantivos manhã e janelas, vários adjuntos adnominais. No segundo caso, a mesma coisa. Floricultura vende violeta e esta pequena floricultura vende uma violeta de duas cores. Observem a diferença que existe quando a segunda frase é apresentada. Agora eu não estou falando de qualquer floricultura, tampouco falo de qualquer violeta. É esta pequena floricultura. Então, eu uso um pronome demonstrativo e uso um adjetivo para qualificar
a floricultura. E em relação à violeta, a mesma coisa. Eu uso um artigo, vem de uma violeta de duas cores, um artigo e uma locução adjetiva, que nesse caso também aí é formada por um outro adjunto adnominal, que é o numeral duas, já que cores também é um substantivo. Então, nós temos, enquanto adjuntos adnominais, o pronome demonstrativo esta, o adjetivo pequena, o artigo uma e de duas cores a locução adjetiva. Essas palavras destacadas acrescentam uma informação, qualificam, caracterizam, respectivamente aí os substantivos floricultura e violeta. As palavras, então, que em uma oração exercem a função de delimitar, especificar, caracterizar, explicar o sentido de um substantivo, são chamadas sintaticamente de adjuntos adnominais. Esse substantivo, aos quais os adjuntos adnominais fizerem referência, pode apresentar qualquer função sintática. Quer dizer, então, que o adjunto adnominal é uma função sintática e ele vai aparecer dentro de uma função sintática maior, porque o adjunto adnominal é considerado, é classificado como um termo acessório. Acessório porque ele pode ou não aparecer na oração, ele não é obrigatório, mas uma vez utilizado, o adjunto adnominal tem um papel importantíssimo, justamente porque ele acrescenta informações em relação ao substantivo a que se refere. Então, o adjunto adnominal, fazendo referência a um substantivo, pode estar dentro do sujeito, pode aparecer no complemento verbal, pode aparecer no complemento nominal, ele pode aparecer dentro de qualquer outra função sintática. O adjunto adnominal pode ou não ser introduzido por uma preposição e ele é apenas precedido pela preposição de quando representado por uma locução adjetiva. Sendo acompanhado por uma preposição, ele vai ser uma locução adjetiva. Para exemplificar o que eu acabei de dizer, temos aqui um período que já foi utilizado anteriormente. A manhã de primavera coloria aquelas duas janelas laterais. Primeira coisa a pensar é que a gente pode dividir essa oração em dois termos que a gente chama de essenciais, que é o sujeito e o predicado. O sujeito seria a manhã de primavera e colorir aquelas duas janelas laterais é o predicado. Para identificar o sujeito, é só perguntar para o verbo quem é que ou o que é que. Que é que colorir aquelas duas janelas laterais? A manhã de primavera. A manhã de primavera, então, é o meu sujeito. Quando o sujeito é analisado, é identificado como núcleo do sujeito o substantivo manhã. E em relação ao substantivo manhã, nós temos o a, que é um artigo, e de primavera, que é uma locução adjetiva. Dentro do sujeito, então, retirando o núcleo, que é o substantivo manhã, nós temos dois adjuntos adnominais, o artigo a e a locução adjetiva de primavera. Meu predicado coloria aquelas duas janelas laterais. O verbo sempre faz parte do predicado. No caso desta oração, o verbo é um verbo transitivo direto, que quem utiliza o verbo colorir é colorir o que, colorir alguma coisa. Aquelas duas janelas laterais exercem, então, a função sintática de objeto direto. O verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Temos como núcleo do objeto direto o substantivo janelas. E em relação a esse substantivo, nós temos o pronome demonstrativo aquelas, o numeral duas e o adjetivo laterais. Essas classes gramaticais que fazem referência ao substantivo janelas funcionam como adjuntos adnominais. Só para reforçar, então, que o adjunto adnominal é uma função sintática que vai aparecer dentro de uma outra, justamente porque ele é um termo acessório. Ele pode ou não ser utilizado dentre os termos das orações.
pode aparecer no sujeito, pode aparecer no predicado, pode aparecer nos complementos verbais, no complemento nominal, justamente porque ele vai acrescentar informações em relação ao substantivo que fará parte desse termo, sendo o núcleo desse termo. As classes gramaticais, então, que podem assumir a função de adjunto adnominal, como já vimos anteriormente, são artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronomes, e aí precisam ser aqueles pronomes que acompanham substantivos, então são os chamados pronomes adjetivos, e os numerais. Só para sintetizar o que foi visto, nós temos aqui 5 exemplos e cada um destaca um adjunto adnominal diferente. Então, no primeiro caso, nós temos o aluno passou no teste. O é um artigo e esse o funciona sintaticamente como adjunto adnominal. A casa branca foi vendida. Branca, enquanto classe gramatical, é um adjetivo, sintaticamente vai funcionar como adjunto adnominal. A água do rio está poluída. Do rio, observe que faz referência à água, qualificando o substantivo água. É então uma locução adjetiva, já que é uma expressão formada por pelo menos 2 palavras. E essa locução adjetiva, sintaticamente, vai ser chamada de adjunto adnominal. O meu carro está muito longe. Meu acompanha o substantivo carro. Ele é um pronome possessivo e nesse contexto aqui funciona como um pronome possessivo adjetivo, já que ele acompanha o substantivo carro. E sendo um pronome que acompanha um substantivo, ele vai ser classificado sintaticamente como adjunto adnominal. E por último, nós temos o primeiro atleta foi o vencedor. Primeiro faz referência a atleta, acompanha o substantivo atleta, esclarecendo, acrescentando uma informação em relação a esse substantivo. Primeiro é, gramaticalmente falando, um numeral e sintaticamente ele vai ser classificado como adjunto adnominal. O adjunto adnominal, então, é justamente aquele termo, como eu disse no início, que aparece junto do nome, e esse nome precisa ser um substantivo. Todas as vezes, então, que tivermos artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronomes adjetivos e numerais, acompanhando um substantivo e fazendo parte de um termo, de uma classificação maior, de uma função sintática maior, essas classes gramaticais sintaticamente funcionarão como adjuntos adnominais.